Se você cresceu no interior ou já visitou sítios e fazendas, sabe que esses lugares guardam histórias que desafiam qualquer explicação lógica. Hoje vamos contar sobre 3 propriedades rurais no Brasil, onde aconteceram eventos tão perturbadores e inexplicáveis que até hoje ninguém consegue entender o que realmente se passou. Se você gosta de mistérios reais que vão mexer com sua cabeça, se inscreva no canal e ative o sininho. E se você tem coragem de descobrir segredos que talvez seja melhor deixar enterrados, fique até o final. Vamos começar. Nossa primeira história acontece na região de Goiás, numa fazenda de gado que durante décadas foi próspera e conhecida em toda a região. A fazenda Santa Helena pertencia à família Moreira há 3 gerações e nunca havia tido problemas maiores que uma seca ou a queda no preço do gado. Tudo mudou em março de 2018, quando seu Antônio Moreira, o patriarca da família de 67 anos, ligou para a Polícia Civil, relatando algo que os investigadores inicialmente trataram como confusão mental de um idoso. "Meu gado está desaparecendo", disse seu Antônio ao delegado. "Não estão morrendo, não estão sendo roubados. Eles simplesmente somem sem deixar rastro." O que parecia ser apenas o relato confuso de um fazendeiro preocupado se transformou no caso mais bizarro e a delegacia de Pirenópolis já havia investigado. "Doutor, eu crio gado há 40 anos. Sei quando o animal foge, sei quando morre, sei quando é roubado. Mas isso é diferente. Eles simplesmente desaparecem como se nunca tivessem existido." Seu Antônio explicou aos policiais que nos últimos 2 meses, dezenas de cabeças de gado haviam desaparecido de forma inexplicável. Não havia sinais de cerca cortada, não havia pegadas de caminhões, não havia carcaças ou sinais de luta. Os animais simplesmente não estavam mais lá. A princípio, a família achou que seu Antônio estava começando a ter problemas de memória. Talvez ele estivesse contando o gado errado ou confundindo os pastos. Mas quando seu filho Carlos, engenheiro agrônomo, decidiu fazer uma contagem oficial, descobriu algo perturbador. "Fiz um levantamento completo de todo o rebanho. Tínhamos documentação de 847 cabeças de gado. Quando terminei a contagem física, havia apenas 612 animais na propriedade. 235 cabeças haviam desaparecido sem explicação." Carlos instalou câmeras de segurança em pontos estratégicos da fazenda, contratou 2 funcionários para fazer rondas noturnas. Durante 2 semanas, nada aconteceu. Na quinta-feira de abril, as câmeras registraram algo que ninguém conseguiu explicar. Às 3h47 da madrugada, a câmera do Pasto Sul mostrava cerca de 40 cabeças de gado pastando normalmente. Mesmo o pasto aparecia completamente vazio. 40 animais adultos simplesmente desapareceram. Carlos revisou as gravações dezenas de vezes. Não havia falha no equipamento. Cortes na imagem. Os animais estavam lá, estavam mais. Tem técnicos para verificar as câmeras. Sei que fosse defeito, mas os equipamentos estavam funcionando perfeitamente. Os 40 bois adultos desaparecem em 60 segundos. A história ficou ainda mais estranha quando os funcionários que faziam a ronda noturna passaram a relatar experiências perturbadoras. A ronda de 2 em 2 horas. Pasto Norte, e tinha mais de 100 cabeças de gado lá, lado oeste. Mas o estranho não era só isso. O pasto estava diferente. A grama estava pisoteada, como se o gado tivesse estado lá há muito tempo. Mas também havia áreas perfeitas, como se nunca tivessem sido tocadas. Era como se parte do terreno tivesse sido reorganizada. Manuel, o outro funcionário, descreveu sensações ainda mais perturbadoras. Durante as rondas, a gente sentia como se estivesse sendo observado. Mas não era a sensação de animal ou pessoa. Era diferente. Como se o próprio lugar estivesse nos vigiando. E havia um silêncio que não era natural. Mesmo de noite deveria ter barulho de grilo, de vento, de animal, mas era um silêncio completo, como se o som fosse absorvido por alguma coisa. Em maio de 2018,
a situação se tornou insustentável. O rebanho da fazenda Santa Helena havia diminuído de 847 para 156 cabeças. A perda financeira era devastadora, mas o mistério era o que mais perturbava a família. Foi quando aconteceu o evento que fez a família abandonar a propriedade para sempre. Numa terça-feira, Carlos decidiu passar a noite inteira no pasto, armado com câmeras portáteis e equipamentos de filmagem, determinado a descobrir o que estava acontecendo com seus animais. Montei acampamento no centro do pasto principal, onde ainda restavam cerca de 50 cabeças. Tinha visão de toda a área, câmeras em todas as direções, e estava decidido a não piscar até descobrir a verdade. Por volta das 4 horas da manhã começou. Primeiro foi o silêncio absoluto. Depois, senti como se o ar ficasse mais denso, mais pesado. Os animais começaram a ficar inquietos, mas não saíram do lugar. Era como se estivessem esperando alguma coisa. Então vi uma luz estranha se formando no horizonte. Não era luz de carro nem de lanterna. Era como se o próprio ar estivesse brilhando. A luz se aproximou lentamente e conforme chegava perto, o gado começou a caminhar em direção a ela. Não era um movimento natural. Os animais caminhavam em fila, ordenadamente, como se estivessem sendo guiados por algo que eu não conseguia ver. Conforme entravam na área iluminada, eles simplesmente desapareciam. Carlos gravou tudo. Quando a luz se dissipou, cerca de 1 hora depois, não havia mais um único animal no pasto. Área de 20 hectares completamente vazia. Seguinte, Carlos mostrou a gravação para sua família, polícia, para veterinários da região. Ninguém conseguiu explicar o que estava acontecendo nas imagens. Analisamos as gravações com peritos, procuramos sinais de manipulação, montagens. Os vídeos autênticos. Existe algo acontecendo naquela propriedade. Está além da nossa capacidade de investigação. A propriedade foi colocada à venda, mas até hoje não encontrou comprador. Vizinhos relatam luzes estranhas durante a madrugada e um silêncio antinatural se estende por quilômetros ao redor da fazenda. Carlos ainda possui as gravações, fala-las publicamente. Algumas coisas são melhores mantidas em segredo. As pessoas pensam que estou louco. Tentei essa história para fraudar seguro ou chamar atenção. Eu sei o que vi. Sei que existem forças neste mundo que não podemos compreender nem controlar. Lá, vazia. Eu tenho certeza. Ao que levou meu gado lá também. Nossa segunda história acontece no interior de Minas Gerais, numa pequena propriedade rural que aparentemente tinha a capacidade de alterar a percepção do tempo de forma inexplicável. O sítio Boa Vista pertencia ao casal José e Maria Fernandes, aposentados que haviam comprado a propriedade de 15 hectares para passar os últimos anos da vida criando algumas galinhas e cultivando uma horta para subsistência. Eles se mudaram para o sítio em setembro de 2019 e durante os primeiros meses tudo corria normalmente, até que começaram a notar pequenas inconsistências que, inicialmente, atribuíram à idade avançada. No começo achei que era coisa da minha cabeça. Eu saía de manhã para cuidar das galinhas, achando que eram 8 horas, e quando voltava para casa, Maria dizia que eram 2 da tarde. Pensei que fosse meu relógio que estava quebrado, mas logo Maria começou a ter experiências similares. Eu começava a preparar o almoço às 11 horas, como sempre fiz a vida toda. Quando terminava de cozinhar, achando que era meio-dia, o José chegava dizendo que já eram 6 da tarde. Era impossível. Uma refeição simples não demora 7 horas para ficar pronta. O casal inicialmente pensou que fosse algum problema de saúde relacionado à idade, mas quando a filha deles, Sandra, veio visitá-los em dezembro, ela também experimentou as distorções temporais. Cheguei no sítio numa sexta-feira às 3 da tarde. Cumprimentei meus pais, peguei uma xícara de café e nos sentamos na varanda para conversar. Tivemos uma conversa normal, coisa de meia hora no máximo. Quando olhei no celular novamente, eram 11 da noite. Inicialmente pensei que o celular tinha desregulado, mas quando liguei para meu marido, ele confirmou o horário. Eu havia perdido 8 horas sem perceber. Sandra decidiu ficar o fim de semana para tentar entender o que estava acontecendo. Durante os 2 dias seguintes,
Ela documentou cuidadosamente todos os horários e atividades da família. Sábado de manhã, coloquei meu celular, o relógio da parede e um cronômetro sobre a mesa da cozinha. Decidimos tomar café da manhã às 8 horas. Quando terminamos, o relógio de parede marcava 8 horas e 30 minutos. Meu celular marcava 11 horas e 45 minutos. E o cronômetro mostrava que havíamos passado apenas 15 minutos comendo. Era como se diferentes partes da propriedade tivessem ritmos temporais diferentes. Na cozinha, o tempo passava normalmente. Na varanda, ele acelerava. No quintal, ele praticamente parava. Intrigada, Sandra começou a fazer experimentos mais sistemáticos. Domingo de manhã, caminhei do portão da entrada até a casa, cronometrando tudo. A caminhada deveria durar uns 5 minutos. Quando cheguei na casa, meu cronômetro mostrava 4 minutos e 30 segundos, mas meus pais disseram que eu havia saído há mais de 1 hora. Fiz o caminho contrário. Saí da casa às 10 horas pelo relógio da parede e caminhei até o portão. Quando cheguei lá, meu celular mostrava 9 horas e 45 minutos. Eu havia voltado no tempo 15 minutos. Sandra convenceu os pais a procurar ajuda médica, mas todos os exames neurológicos e psicológicos deram normais. Foi quando eles resolveram contactar um físico da Universidade Federal de Minas Gerais, professor Dr. Ricardo Oliveira. Inicialmente pensei que fosse algum tipo de alucinação coletiva ou problema psicológico familiar, mas quando visitei a propriedade para fazer algumas medições, eu mesmo experimentei as anomalias temporais. Levei equipamentos de medição temporal extremamente precisos. Em diferentes pontos da propriedade, os equipamentos registravam velocidades temporais diferentes. Era como se o sítio estivesse numa região onde o tempo fluía de forma não uniforme. O professor Oliveira passou 1 semana na propriedade, fazendo medições e tentando encontrar uma explicação científica para o fenômeno. Mapeei toda a propriedade e identifiquei pelo menos 7 zonas temporais distintas. A área próxima ao poço artesiano era onde o tempo passava mais devagar. 1 hora lá equivalia a cerca de 20 minutos no resto da propriedade. Já a área próxima ao antigo curral tinha um efeito acelerador. 10 minutos lá equivaliam a cerca de 1 hora do lado externo. Tentei encontrar explicações geológicas, eletromagnéticas, gravitacionais, mas nenhuma teoria conhecida da física conseguia explicar o que estava acontecendo naquele lugar. Durante a estadia do professor, aconteceu o evento mais perturbador de todos. Na quinta-feira, José decidiu mostrar sua plantação de milho e ficava numa área da propriedade que eu ainda não havia visitado. Saímos da casa às 2 da tarde. Caminhamos por cerca de 10 minutos até chegar na plantação. O milho estava em perfeitas condições, mas quando José começou a explicar sobre o cultivo, notei algo estranho. As plantas pareciam estar crescendo visivelmente enquanto ele falava. Em questão de minutos, o milho amadureceu completamente. Quando decidimos voltar para casa, o sol estava se pondo. Pensamos que fossem umas 6 da tarde, mas quando chegamos na casa, Maria estava preparando o café da manhã. Segundo ela, eram 7 horas da manhã de quinta-feira. Nós tínhamos perdido um dia inteiro, ou talvez tivéssemos voltado no tempo. O professor Oliveira publicou um artigo científico sobre o caso, mas a comunidade acadêmica se recusou a aceitar suas conclusões. Equipamentos mais sofisticados e sem apoio institucional, ele teve que abandonar a pesquisa. Existe algo naquela propriedade que desafia tudo o que sabemos sobre física temporal. Pode ser algum fenômeno natural desconhecido, algo relacionado à geologia local, ou pode ser alguma coisa que está além da nossa capacidade atual de compreender. A família Fernandes continua vivendo no sítio. As áreas da propriedade sempre saem juntos quando precisam se deslocar pela propriedade. A gente se acostumou. Áreas que sabemos que é estranho saber que sua casa existe numa realidade diferente do resto do mundo. Às vezes recebemos visitas. Acha que ficou aqui 2 horas. Ficou o dia. Ninguém acredita até sentir na magnética.
eletromagnéticos anômalos. Explicar a AD rural em Minas Gerais, ADs temporais. Algumas descobertas podem ser perigosas demais para serem completamente compreendidas. Você está achando essas histórias perturbadoras? Prepare-se, porque a próxima é ainda mais inexplicável. Deixe um like no vídeo se você está conseguindo acompanhar esses mistérios. Se inscreva no canal para não perder nenhum caso bizarro como esses. Agora vamos para o terceiro sítio, algo que desafia não a lógica. Nossa terceira e última história acontece no Rio Grande do Sul, numa fazenda de ovelhas onde os sons se comportavam de forma completamente impossível, criando ecos que não deveriam existir e reproduzindo conversas que aconteceram há décadas. A fazenda Três Cerros pertencia à família Schneider há 4 gerações. Era uma propriedade tradicional de criação de ovelhas, conhecida na região pela qualidade da lã e pela tradição familiar alemã que se mantinha viva através de gerações. Tudo começou a mudar em janeiro de 2020, quando Klaus Schneider, de 34 anos, herdou a propriedade após a morte de seu avô, Heinrich Schneider. No canto nordeste da propriedade, próximo à terceira colina, há uma depressão no terreno que meu bisavô chamava de Der Dunkel Ort, o lugar escuro. O diário dizia para nunca ir lá sozinho e para nunca ir lá depois do pôr do sol. Mas minha curiosidade falou mais alto. Numa tarde de domingo, fui até lá com equipamentos de gravação. O que ouvi me fez entender por que minha família evitava aquele lugar. Klaus gravou mais de 2 horas de áudio naquela área. Quando analisou as gravações, descobriu sons que não deveriam existir. Ouvi vozes de pessoas gritando em desespero, súplicas em alemão antigo e sons que não consigo descrever. Era como se aquele lugar guardasse não apenas as memórias felizes, mas também os momentos de maior sofrimento de todos que haviam passado por ali. Havia vozes de crianças chorando, mulheres chamando por filhos mortos, homens implorando perdão por pecados que não conseguia compreender. Era como se o lugar fosse um repositório de toda a dor acumulada ao longo de 2 séculos. Após essa experiência, Klaus decidiu procurar a ajuda de um pesquisador do paranormal, Dr. Eduardo Santos, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O caso da fazenda Três Cerros é único na literatura parapsicológica brasileira. Temos evidências de que certos lugares podem funcionar como gravadores naturais, armazenando impressões sonoras de eventos emocionalmente intensos. A teoria mais aceita é que campos eletromagnéticos específicos, combinados com formações geológicas particulares, podem criar condições onde sons ficam, literalmente, gravados no ambiente e são reproduzidos sob certas circunstâncias. Dr. Santos passou 3 meses estudando a fazenda e publicou um artigo científico sobre fenômenos de eco temporal, que se tornou referência internacional no estudo de anomalias acústicas. A Fazenda Três Cerros prova que nossa compreensão sobre a natureza do som e da memória ambiental é muito limitada. Existem forças naturais que podem preservar informações de formas que a ciência ainda não compreende completamente. Klaus continua morando na fazenda, mas agora com uma compreensão diferente de sua herança familiar. Aprendi a conviver com as vozes. Elas fazem parte da história da minha família e da terra onde vivemos. Às vezes são consoladoras, às vezes perturbadoras, mas sempre são reais. Meus filhos, quando vierem, vão crescer sabendo que esta terra guarda as memórias de todos que passaram por aqui. É uma responsabilidade, mas também um privilégio. Somos guardiões não apenas da propriedade, mas das histórias de todos que nos antecederam. A Fazenda Três Cerros continua operando normalmente, mas agora também serve como local de pesquisa para cientistas interessados em fenômenos acústicos anômalos. Klaus abriu a propriedade para pesquisadores sérios, mas sempre com a condição de que o lugar escuro permaneça intocado. Alguns mistérios, segundo ele, são melhores deixados em paz. 3 sítios, 3 mistérios, 3 famílias que tiveram que aprender a conviver com fenômenos que desafiam nossa compreensão da realidade. A Fazenda Santa Helena, onde o gado desaparece levado por luzes inexplicáveis.
O sítio Boa Vista, onde o tempo flui de forma não uniforme. A fazenda Três Cerros, onde o passado permanece vivo através de ecos impossíveis. Estes casos nos lembram que, apesar de todos os avanços da ciência e da tecnologia, ainda existem mistérios no mundo que não conseguimos explicar, e talvez seja melhor assim. Algumas perguntas não têm respostas, alguns fenômenos existem além da nossa capacidade de compreensão, e alguns lugares guardam segredos que talvez devam permanecer secretos. O que sabemos é que estas três famílias rurais brasileiras vivenciam diariamente realidades que desafiam tudo o que pensamos saber sobre as leis da física, da natureza e da própria existência. E isso nos faz questionar quantos outros sítios e fazendas pelo Brasil guardam mistérios similares. Quantas outras famílias convivem silenciosamente com fenômenos inexplicáveis, temendo serem ridicularizadas ou não acreditadas. Talvez a resposta esteja mais próxima de nós do que imaginamos. Talvez o extraordinário coexista com o ordinário, de formas que nossa mente racional se recusa a aceitar. O que é certo é que estes três casos nos ensinam humildade diante do desconhecido e nos lembram que o mundo é muito mais misterioso e complexo do que nossa ciência atual consegue explicar. Se você chegou até aqui, você é verdadeiramente corajoso. Essas três histórias são baseadas em relatos reais de famílias brasileiras que vivem esses mistérios até hoje. Se você gostou deste tipo de conteúdo sobre casos inexplicáveis do Brasil, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum mistério. Deixe nos comentários: você conhece algum sítio ou fazenda com histórias estranhas? Sua família tem algum relato inexplicável do interior? E você teria coragem de passar uma noite em qualquer um desses três lugares? Compartilhe este vídeo com quem você acha que tem coragem de conhecer esses mistérios. E lembrem-se, nem tudo que acontece no interior pode ser explicado pela lógica urbana. Obrigado por assistir e até o próximo Mistério Inexplicável.